Se Yeshua não veio para abolir a lei e Paulo era zeloso na lei de Deus, quem foi que aboliu a lei? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, versículo 17 e 18. Muitas pessoas dizem que Yeshua cumpriu toda a lei e por isso ela foi abolida e não deve ser mais observada. O próprio disse que não veio abolir a lei dos mandamentos e nem dos profetas, e que não passaria um só ponto da lei que sem antes o céu e a terra passassem e que tudo fosse cumprido. E assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,12. Outras pessoas se baseiam nas cartas de Paulo para dizer que a lei era maldita, que a lei é um preceito da velha aliança e que não devemos mais guardar a lei, pois esta serviu de aio para a nova aliança e que havia se tornado antiquada. Mas, como o apóstolo Paulo pode dizer todas essas coisas e ao mesmo tempo dizer que a lei é santa, justa e boa? A Bíblia contém a palavra do Eterno e toda a Escritura foi inspirada por ele e não contém contradições. Fazendo uma análise destas passagens na Bíblia, onde textos chocam um com o outro, a nossa tendência é aceitar a passagem que mais nos convém, pelo simples fato de não termos um entendimento amplo e completo do texto relatado a respeito deste assunto. Antes de tudo, é importante lembrar que quem salva o homem do mundo do pecado é a graça de Deus e é o sangue de Yeshua derramado no madeiro que perdoa os nossos pecados. A obediência à lei nos conduz a um caminho de santidade na presença do Criador. Ninguém jamais, em tempo algum, foi salvo pela lei, pois esta não tem o papel de salvar ninguém, nem mesmo Moisés e os profetas foram salvos pela lei, antes pela graça do Eterno, pois toda a lei e os profetas apontavam para o Messias. Todos foram salvos pela fé e a esperança na vinda do Messias. Eles sabiam que somente o Messias poderia resgatar o homem do pecado e conduzi-lo a Deus. Porque Moisés disse: "O Senhor vosso Deus levantará de entre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada de entre o seu povo." E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram também anunciaram estes dias. Atos 3, versículos 22 a 24. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Deuteronômio 18, 15. Se Yeshua disse que não veio abolir a lei, e Paulo está dizendo que a lei é santa, justa e boa, ambos foram judeus zelosos pelas Escrituras e andavam segundo a lei de Deus. Então quem foi que anulou a lei? Vou citar alguns dos versículos mais usados para dizer que a lei foi abolida e simplesmente é um preceito da velha aliança. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Toda a lei e os profetas apontavam para a salvação através do Messias. Conclui-se, então, que o fim da lei e os profetas se cumprem na pessoa de Cristo. A finalidade de toda a Escritura é revelar a pessoa do Messias. Portanto, aqui se trata de fim de finalidade, e não fim de final, pois a finalidade da lei é Cristo. O fato de Yeshua ter cumprido a lei não isenta o crente de obedecer à lei de Deus. Ele cumpriu a lei para que todos aqueles que nele crerem possam também andar em obediência à palavra de Deus. Em tudo, Yeshua procurou obedecer e agradar ao Pai, e também disse que todos aqueles que o amam também guardam os mandamentos de Deus. Guardais dias, meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Gálatas 4, versículos 10 e 11. Este é um texto bastante conhecido para dizer que a lei é transitória e não tem mais valor. Paulo escreveu a carta de Gálatas para os gentios da igreja da Galácia.
Em nenhum momento o apóstolo está fazendo referência ao calendário dos judeus e à lei de Moisés. O povo da Galácia era de origem idólatra e pagã. Eles adoravam astros como o sol e a lua. Era um povo contaminado pelo misticismo dos corpos celestes, sinais dos zodíacos e espíritos cósmicos. O contexto está dizendo que os gentios estavam voltando aos rudimentos fracos da idolatria e do paganismo, e Paulo está chamando a atenção para que eles não voltassem a fazer isso, pois estava com receio de ter trabalhado em vão. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. 1 Timóteo 4, versículos 1 a 5. Este também é um texto que não pode ser aplicado para dizer que a lei foi abolida, pois o apóstolo Paulo está categoricamente dando instruções a Timóteo e combatendo o gnosticismo. Grande parte dos gentios que se converteram à doutrina dos apóstolos tiveram origem no esoterismo do gnosticismo. A lei de Deus não é doutrina de demônios, também não proíbe o casamento e tampouco ordena a abstinência dos alimentos que o próprio Deus criou. Os gnósticos acreditavam que o sexo alimentava a carne, causando assim um problema para o crescimento espiritual, por isso proibiam o casamento. Paulo não está combatendo a lei de Moisés, pelo contrário, ele está combatendo a doutrina do vegetarianismo dos gnósticos. Ele está dizendo, conforme Levítico capítulo 11, que tudo o que Deus fez por alimento se pode comer. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2,16. Os crentes de Colosso haviam se convertido à doutrina dos apóstolos através do trabalho de Paulo. O que esse texto mostra é que os colossenses estavam celebrando os costumes da fé judaica. Eles estavam comendo e bebendo, seguindo as leis alimentares do judaísmo. Também estavam celebrando as festas bíblicas e guardando os Shabats. Porém, os não crentes estavam julgando os colossenses convertidos por tal atitude. O apóstolo Paulo está dizendo aos colossenses crentes que continuassem celebrando as festas bíblicas e guardando os Shabats e que não deixassem ninguém os julgar por causa disso. Sabemos que as festas bíblicas, os Shabats e toda a lei é sombra de algo perfeito que é o Messias. Sombra é imagem de algo real. Sombra não é algo ruim e tampouco algo sem valor. Toda a escritura e os costumes bíblicos são a sombra da revelação da pessoa de Yeshua. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-los. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3, versículos 10 a 13 e versículo 24. A Bíblia diz que ninguém é salvo e nem justificado por obras, pois o justo é justificado e vive pela fé na palavra de Deus. Nem mesmo Abraão e Moisés foram salvos pela lei, antes pela graça e misericórdia de Deus derramada sobre a vida deles. Porque se a lei diz não matarás e Moisés matou, logo ele seria condenado pela sua própria lei. Se Abraão conhecia a lei de Deus e sabia que não poderia mentir, e mentiu, logo o mesmo seria condenado pela lei de Deus. Ninguém é salvo pelas obras da lei.
mas o salvo pratica boas obras. O apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta e que pelo tamanho das obras é que conhecemos a fé de cada um. Tiago 2, versículos 14 a 26. Onde está, logo, a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3, versículos 27 a 31. Yeshua, de fato, nos tirou da maldição da lei. E qual é a maldição da lei? É o pecado. É a desobediência à palavra do Deus vivo. Embora Yeshua não tendo pecado, ele se fez maldito pelos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas aflições e os nossos pecados. A lei serviu de aio para revelar a Cristo. Agora sabemos que todo aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro tem seus pecados perdoados. Portanto, a lei do pecado que estava sobre nós foi anulada no sacrifício de Yeshua. Portanto, andamos agora em obediência à lei de Deus revelada a Moisés, testificada por Yeshua, ensinada pelos discípulos e apóstolos e confirmada por Paulo como santa, justa e boa. Romanos 7, versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Hebreus 7, versículos 12 e 18. O livro de Hebreus foi escrito para explicar o sacerdócio de Yeshua e a mudança desta mesma lei para uma aliança superior. A mudança da lei do sacerdócio não tem relação com a lei de Deus revelada no Sinai a Moisés, pois a lei do sacerdócio é anterior à lei do Sinai. Yeshua, para ser o Messias, teria que desempenhar o papel de rei, profeta e sacerdote. Para ser rei, ele teria que ser da linhagem de Davi e da tribo de Judá. Yeshua cumpriu esse requisito. Romanos 1:3, Mateus 1, versículos 1 e 2. Para ser profeta, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo e poderia ser de qualquer tribo. Yeshua também cumpriu esse requisito. Lucas 4:18, Mateus 21:11. Para ser sacerdote, ele tinha que ser da linhagem de Arão e filho de pai sacerdote. Eis aqui o motivo e a razão pela qual a carta de Hebreus foi escrita. A carta aos Hebreus foi escrita para explicar aos judeus a questão do sacerdócio de Yeshua. Sabemos que os sacerdotes judeus só poderiam ser da tribo de Levi e da linhagem de Arão, mas Yeshua era da linhagem de Judá. Portanto, segundo a tradição judaica, Yeshua não poderia jamais ser sacerdote. Porém, Melquisedeque não era da linhagem de Arão e nem da tribo de Judá e exerceu a função de rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Consequentemente, se Melquisedeque era rei e sacerdote do Deus Altíssimo e não tinha linhagem e nem genealogia, Hebreus 7:3, ele exerce um papel superior aos filhos de Arão e dos descendentes de Judá. Yeshua é sacerdote pela mesma ordem que Melquisedeque, ordem superior. Yeshua é antes da fundação do mundo e anterior a Melquisedeque, portanto ele é sacerdote eterno. Salmo 110, versículo 4, Hebreus 5, versículo 10. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Partindo do ponto de que quando Yeshua disse isso, ainda não existia o Novo Testamento, a quais mandamentos Yeshua estava se referindo? É claro, é evidente que estava se referindo ao Antigo Testamento. Eu sei que muitos vão dizer que Yeshua resumiu todos os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. É verdade, mas o fato dele resumir anula os outros mandamentos? Amados, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo não é um mandamento novo. Isso já estava escrito, Deuteronômio 6:5 e Levíticos 19:18.
Yeshua estava falando que o princípio da lei é o amor. Ou alguém acha que quem ama a Deus pode servir um outro Deus e ser idólatra? Alguém que ama sua esposa tem prazer no adultério com outra pessoa? Quem ama seu amigo mente para ele? Quem ama a si mesmo deseja o seu próprio mal? Servir a Deus é ser livre para amar. Yeshua nos libertou do pecado para vivermos em obediência à palavra de Deus. Quem ama o Pai também ama o Filho. Quem ama o Filho também ama seu próximo. E quem ama o próximo também ama a si mesmo. Obediência não é fardo e peso para ninguém. Fardo é a culpa e o pecado. Yeshua ensinou que obediência é tudo na vida de um salvo.